Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webcast, o Bora Varejar, produção aqui da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights e perspectivas com líderes de empresas especialistas nestes temas. Eu gosto de falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E aqui ao meu lado eu tenho a Ayana Freitas, editora-chefe da Mercado Consumo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Ayana. Obrigada a vocês também que nos acompanham sempre aqui no Bora Varejar, semanalmente, e no nosso portal, mercadoconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, é só acessar a gente em todos os lugares. Bora Varejar, hein? Bora lá. Hoje vamos falar um pouco sobre uma empresa brasileira que, em 2024, completa 95 anos de vida. A Condor, ou Condor, a gente já vai saber exatamente como é que pronuncia isso aí, hein? Que começou a sua história lá em Santa Catarina, em São Bento do Sul. Para falar sobre a história, estratégia de marca, canais e muito mais, a gente recebe aqui no Bora Varejar a Fernanda Janikian, diretora de marketing da Condor ou Condor, Fernanda? Condor. Da Condor. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigado por estar aqui com a gente batendo esse papo. Olá, obrigada pelo convite. Legal. Começando do começo, já que eu fiquei na dúvida, Condor. Fala um pouco mais sobre a Condor, que em 2024 vai fazer 95 anos. Fala um pouco sobre a empresa, a história da empresa. Conta pra gente e pra nossa audiência. Legal. É Condor porque vem do pássaro Condor, né? Então, o imigrante alemão que chegou ao Brasil em 1929 fez essa associação com o pássaro para voar cada vez mais longe. Hoje a Condor é uma empresa que está completando 95 anos, está aí em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil, exporta para mais de 30 países e é uma empresa que atua em 5 grandes segmentos. Um deles é o segmento de limpeza. Outro faz referência ao cuidado pessoal, trabalhando tanto com higiene oral quanto beleza. Na parte de pintura, também a gente tem produtos para pintura imobiliária e pintura artística. Então, é bem abrangente o nosso leque de opções e de produtos de portfólio, porque a gente é uma das maiores indústrias de escovas da América Latina, né? Então, nosso negócio começou com as cerdas e aí foi se expandindo para diferentes setores. Então, hoje aí a gente está no Brasil como um todo, além de vários países pelo mundo afora. Eu tenho que confessar que antes de começar, eu estava conversando com a Fernanda, o pessoal da audiência já deve saber, Ana, que eu às vezes falo, eu tenho 2 filhos, né, que têm 7 anos, e eu falei para a Fernanda, já comprei muitas escovas e pastas, as escovas da Condor, com escovas temáticas, né, licenciadas, e é isso que eu queria perguntar para você. Uma das estratégias da Condor está no licenciamento de produtos, né, Fernanda? Sim. É algo novo na marca? É algo que já vem de algum tempo? Fala um pouco sobre esse tema, por favor. Bom, são gerações usando produtos Condor, né? Já que a gente está completando 95 anos. Mas o licenciamento começou há pouco mais de 10 anos dentro da Condor, então não foi nem, né, não é algo recente, mas também não é algo desde o início. E a gente começou com a linha infantil, né, fazendo produtos que são relacionados a escovas dentais e cremes dentais. Então, essa nossa parceria com grandes marcas começou em 2012 e a gente ainda tem essas mesmas marcas como parceiros até hoje. Mas, ao longo dos anos, a gente foi introduzindo novas parcerias, novos licenciamentos, e não só na linha de higiene oral, como também em outras linhas, né? Então, como a gente tem esse leque de categorias, hoje, por exemplo, a gente tem produtos na linha de limpeza com alguns licenciamentos, com times de futebol, estão entrando em novos mercados. Então, foi algo que, né, partiu de uma estratégia para determinado segmento e hoje a gente consegue atuar com essa estratégia em toda a nossa linha de produtos. Que tipo de produto, por exemplo, de linha de futebol, enfim? A gente tem dentro da categoria de limpeza, nosso carro-chefe são as vassouras. Sim. E no ano passado a gente começou um licenciamento, por exemplo, com o Flamengo, para entrar no Rio de Janeiro, que é um mercado que a gente está em desenvolvimento. E também a gente continuou com os times
para times de Minas Gerais. Então, acaba sendo um licenciamento que eles têm grandes focos, né? Um foco é consumidor, mas também foco em grandes mercados que a gente quer atuar e quer, né, ter um desenvolvimento diferente. Então, essa foi a estratégia. Estava pensando aqui, você falou da história das cerdas, né? Começou com as cerdas e o portfólio de produtos que vocês têm hoje atende um público que vai da criança, que a gente estava comentando aí, que você estava comentando da higiene oral e tal. Tradicionalmente a dona de casa também, por causa das vassouras, né? Mas enfim, hoje... E aí você está falando de time, quer dizer, o público é muito capilarizado hoje, imagino, né? Sim, é muito capilarizado. E quando a gente vê, né, algumas marcas que a gente se associa, por exemplo, um exemplo é a Mattel, que é com a Barbie. Então, a Barbie é um licenciamento que a gente já tem há alguns anos, e esse ano, né, que passou com o filme, né, que bombou o filme, o live action da Barbie, a gente entrou num outro segmento que não é o infantil, mas o jovem adulto, porque foi um filme mais direcionado para esse público. Então, a gente acaba, né, dentro do mesmo licenciamento, abrangendo de acordo com o consumidor, de acordo com o público e até um canal de atuação, né? Então, essa acho que é a graça, né, e o desafio de trabalhar aí com algumas marcas, com alguns licenciamentos. E tem a questão, desculpa, Gustavo, já passo a palavra, mas a questão do licenciamento tem uma coisa emocional, né? Eu também tenho um filho de 8 anos, também já comprei muita escova de dente, kit e tudo mais, e tem essa coisa, né? Você olha e fala, meu filho vai adorar. E a criança tem essa conexão, ajuda até, né? Ali ele vai se empolgar de escovar o dente com aquele produto, mas não só no produto para criança, para todo mundo, né? O licenciamento, acho que talvez a característica mais forte do licenciamento seja essa conexão, essa coisa que é intangível, que é emocional mesmo com o consumidor final, né? Sim, essas marcas, né, dependendo da parceria, acho que as empresas buscam essas parcerias e esses licenciamentos justamente por isso, né? Toda marca faz uma conexão muito grande com um determinado público. Então, a gente vê um dos nossos licenciamentos é a Disney. A Disney, né, é uma marca, é uma empresa que encanta e vem encantando ao longo dos anos milhares de crianças que agora são adultos, né, que já cresceram. E então, a gente se associando a uma marca assim, a gente traz isso com essa conexão de produtos também de qualidade. Vem ao mesmo tempo que gera essa conexão, gera um desafio, né, e um compromisso de oferecer algo também à altura que tenha qualidade, né, e que tenha aí segurança para o consumidor que está utilizando também. Disney é um exemplo interessante, porque a Disney fez 100 anos em 2023 e vocês 95 em 2024 estão ali, né? Isso, Pertinho. Falando dessas marcas de licenciamento, quais são os principais desafios assim na negociação? Assim, a gente está falando de marcas grandes, né, internacionais, tal. É complicado, é mais fácil do que parece? Não faço ideia da sua resposta, Fernanda, por isso estou perguntando, porque às vezes acontece isso. Às vezes a gente pensa que, nossa, imagina, ia falar, não, super fácil, tranquilo, tal. E às vezes é o contrário, não, tranquilo, não, foi complicado. Mas deve ser um desafio grande, até porque ela está falando de marcas grandes e, por exemplo, a Disney não vai se associar a uma empresa, uma marca, sem ter algumas garantias, né, dar o aval dela ali para uma marca que ela não conheça minimamente, né? Enfim, imagino que é algo complexo. Né? Existe o que eu diria que é criterioso o processo, né? Então, para uma grande marca se associar, principalmente a uma indústria brasileira, a gente está falando de marcas internacionais nesses casos, ela faz todo um controle de qualidade, né? Então, tem auditorias constantes na fábrica para entender se o nosso processo está de acordo, como que anda a produção, se o que a gente está produzindo e indo para o mercado é um produto que traz segurança, principalmente no caso de crianças. Então, esse processo, ele é um processo, né, criterioso, isso que eu diria, não diria nem fácil nem difícil, mas criterioso. E a Condor, por ser uma empresa, né, uma indústria que está há 95 anos no mercado, traz isso como algo muito forte do seu DNA, né? É uma empresa que começou aí na produção. Então, a gente tem um critério produtivo, né, na fabricação dos itens, que ele é bem detalhado. Então, como que o produto sai, se tem qualidade, ele é testado. Então, isso contribui nessa parceria, né? Como toda parceria, acho que tem que ser bom para os dois lados, e nesse aspecto a gente tem conseguido desenvolver um trabalho muito bom com as marcas, tanto que os nossos primeiros licenciamentos seguem até hoje, a gente consegue ir se renovando e mantendo uma parceria aí mais de médio e longo prazo. Quantos são hoje, Fernanda?
Você tem esse número assim? Hoje a gente tem em torno de 10 licenciamentos, mais ou menos, né? Empresas, né, que a gente faz e eles são focados no público infantil, ou não? Ou varia, como é que é? Você deu o exemplo da Barbie, né? Mas isso é uma coisa que aconteceu e vocês aproveitaram, ou uma coisa já pensada também? Como é que é? A Barbie, no caso, vou dar o exemplo da Barbie, comentei antes um pouquinho. A Barbie a gente já tinha direcionado para o público infantil, e a gente começou a partir do ano do filme, né, que foi o ano passado, com o público jovem adulto. Então, é outro modelo de escova dental, né, uma escova maior, com mais cerdas. Então, acaba atingindo um outro público. No caso da Disney, é a mesma coisa, né? Então, a gente tinha itens dos Avengers, por exemplo, né, são aí os heróis. E a gente, no ano dos 100 anos da Disney, também partiu para Minnie e para o Mickey, também para jovem adulto. Então, começa a atingir um outro público. E no caso de limpeza, que a gente tem as vassouras dos times, atinge tanto, né, a dona de casa, quanto os homens também que cuidam da casa, né, ou que trabalham e utilizam vassoura no dia a dia para limpeza. Então, é variado, não tem só um público específico. Vocês trabalham com a Disney há quanto tempo, Fernanda? Com a Disney, a gente trabalha há mais de 5 anos já. Tá, eu não sei se nesse período houve uma aquisição, porque a Disney fez várias aquisições, né? E nesse campo de personagens, né? Quer dizer, uma aquisição que a Disney faz, vocês trabalham com elas, vocês passam a poder usar novos personagens, talvez, para atingir o jovem, a criança e tal. Como é que é? Tem um tempo isso? Vocês ficam ligados nisso? Tem que esperar um tempo? Não basta a Disney fazer aquisição, tem que vir uma autorização deles para vocês poderem usar novos personagens. Como é que é? Cada personagem é uma licença diferente, né? Então, são contratos por personagem. Então, independente de se fez uma aquisição ou não, a gente teria que fazer um novo contrato e saber se a gente pode utilizar dentro das categorias que a gente atua, né? Porque, como são empresas que atuam no mundo todo, existem algumas categorias que às vezes não estão disponíveis para a gente comercializar no Brasil. Então, vai depender muito do caso. O que eu diria dessa grande parceria de grandes marcas é que tem constantes renovações. Então, às vezes, é o mesmo personagem, mas você tem, né, a Barbie, o filme da Barbie, a Disney tem os aniversários também dos personagens. Então, isso vai acontecendo ano a ano. Não precisa, às vezes, nem mudar o personagem, mas tem novidade, né, e tem novas atividades assim, para a gente também trabalhar no portfólio. Essa coisa de filme, né, que vai surgindo, desenho, enfim, momentos do personagem, né? Vocês estiveram recentemente no Big Brother Brasil, né, que a gente não precisa aqui explicar o que é um programa que está aí, não há 95 anos, mas há muitos anos no ar também, já está consolidado na TV brasileira. Como é que foi para vocês, e por que também está num programa, né, de TV popular, que atinge um público tão grande? Vocês hoje consideram que são uma marca conhecida do público final, ou a pessoa vai lá porque compra a escova da Barbie ou do Mickey e tal, e às vezes não associa? Enfim, o que estava por trás dessa estratégia de estar num programa de tanto apelo, assim? A gente é uma marca conhecida, né? Claro que tem uma diferença entre regiões do Brasil, sim, né? O nível de conhecimento da marca Condor, mas a gente não é só marca que tem licenciamento, né? Então, por exemplo, no caso de limpeza, a gente é líder em unidades vendidas de vassoura, de escovas para lavar, no caso de escovas de cabelo também. Então, são todos itens com a própria marca Condor. A pessoa compra Condor, né? A pessoa compra Condor, né? E eu diria assim, acho que ela compra Condor encontrando Condor também, né? Então, tem um trabalho muito grande de distribuição. Acho que a gente estar no mercado há 95 anos tem esse poder também de ter uma boa distribuição pelo Brasil. Então, a pessoa está no Nordeste, encontra o produto, aí tem acesso a essa compra. A mesma coisa acontece no Sul, né? Então, a gente consegue estar aí nos 4 cantos do país. E aí o que eu diria do Big Brother foi uma experiência também para nós de estar aí numa rede nacional, de estar num reality que é super bem divulgado, né? Que as pessoas conhecem, como você mesmo diz, não precisa explicar o que é.
e a gente entregou nossos produtos, né, para os participantes utilizarem. Então, isso para a gente também já é bem interessante, que é quem está ali poder utilizar e poder ter uma experiência com os nossos produtos. Então, foi na linha de limpeza, a linha de beleza, com as escovas de cabelo, com alguns itens, né, de cutelaria, que a gente via ao longo do programa. E a gente trabalhou um licenciamento digital. Então, aí a gente tinha constantemente ações nas nossas redes sociais e também nos pontos de venda, sempre a exposição da marca, que tipo de produto que estava sendo utilizado, que produto que foi enviado para casa e que eles estavam utilizando. Então, foi uma forma de também deixar a marca aí algum tempo, né, durante o período do programa, de forma mais nacional e não localizada a determinada região. Como então, é que foi o impacto disso? Que vocês perceberam enquanto estava no ar o programa, né? A gente teve, assim, né, o movimento de vendas foi super interessante e também de reconhecimento da marca, né? Então, todo o acesso que a gente teve, os comentários, o engajamento dos consumidores foi bastante positivo durante esse período. Então, aí foi uma experiência diferente para nós. Você comentou que, até no caso das assessoras que você citou, o Flamengo, você falou de que vocês estão tentando entrar mais no mercado do Rio de Janeiro e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou que vocês estão por todo o Brasil. Sim. Como é que é essa divisão hoje, essa penetração de vocês, que já que é uma empresa originária do Sul, né? Mas é conhecida nacionalmente, podemos dizer que sim. É conhecida nacionalmente. Nossas duas principais regiões é o Sul, né? Porque sim, a gente nasceu ali em Santa Catarina, e o Nordeste. Mas a gente está presente em todos os estados. Então, a região Sudeste é uma região enorme, né, em quantidade de pessoas, em distribuição. Por isso que eu digo o Rio de Janeiro é um dos mercados, porque o Sudeste como um todo é uma região que a gente tem desenvolvido mais. Por exemplo, São Paulo é um dos estados que a gente mais cresce atualmente. Então, ainda é sempre um mar de oportunidades, né? O Brasil tem sempre oportunidade para desenvolvimento. E verdade, como a gente atua em diferentes categorias, sempre tem uma ou outra que a gente encontra aí potencial. Você está falando disso, estou pensando em São Paulo, você está falando de São Paulo, mas tem a capital, tem o interior, tem também são áreas totalmente diferentes, né? São Paulo é do tamanho de muito paísinho da Europa, né? Exato, paísinho, com todo respeito, de território. De territórios, né? Sim. Como que é a diferença de estratégia, principalmente de marketing, nas diversas regiões pelo país, Fernanda? A gente atua muito com um portfólio de produtos, né? Nosso portfólio de produtos, ele é grande, nosso mix de produtos. Então, a gente sabe que, às vezes, no Nordeste, o mix de produtos é diferente um pouco do Sul. Que aí é, né, de acordo com o ticket médio, com o tipo de cabelo, por exemplo, escova de cabelo. Se tem um cabelo mais cacheado, um cabelo mais liso. Então, varia, a gente vai adequando ao perfil do consumidor da região. Mas eu diria assim que a gente tem um portfólio extenso e aí a gente vai trabalhando esse mix mais de acordo com região e também com o tipo de canal, né? Hoje a gente atende o canal alimentar, que é onde estão os supermercados, o atacarejo é um dos canais mais importantes hoje dentro da nossa estratégia de negócios e ele também tem diferenças, né? Porque o perfil do consumidor que compra num atacarejo muitas vezes é diferente de quem vai numa loja de conveniência. Então, às vezes, tem um tipo de escova na loja de conveniência diferente do que a gente vê no atacarejo, que às vezes o consumidor vai para comprar para pequenos varejos ou grandes volumes ou um item mais econômico. Então, também tem essa variação dentro da estratégia hoje. Segurem, mix de canais, mix de produtos e canais, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar mais exatamente sobre isso. Esse episódio do Bora Varejar tem o patrocínio de TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. A emissão de pedidos e controle de caixa pode ser um problema, mas com o TOTUS Food Service, sua operação é ágil e organizada. É o melhor software para restaurantes e bares que desejam modernizar e otimizar o atendimento ao cliente. Com o TOTUS Food Service, a gestão do seu estabelecimento pode ser feita de qualquer lugar, com um sistema que roda 100% em nuvem. Para saber mais, acesse totus.com/foodservice, totus.com/foodservice. Voltamos aqui para o Bora Varejar de hoje, desta semana, recebendo a Fernanda Janikian, diretora de marketing da Condor. Eu falei para vocês guardarem mix de produtos, né, e canais, mas eu lembrei que eu esqueci de fazer uma pergunta para a Fernanda,
sobre um tema antes. A gente falou no bloco anterior, eu estava falando da participação da Condor no Big Brother e tal. Eu queria saber, Fernanda, como é que vocês lidam com a repercussão, principalmente nas redes sociais, né? A gente vive num mundo hoje muito polarizado nas redes sociais. Tem quem ama, tem quem odeia e tal. Qual que é a atenção que vocês dão para isso? Porque assim, o Big Brother é um programa, como a Iana falou, que todo mundo conhece e tal, e que passou a reverberar muito nas redes sociais, né? Como é que é o olhar da Condor para esse mundo? A Condor atua fortemente nas redes sociais, né? Então, não só como o Mundo Condor, que é a nossa principal rede social, que aí a gente envolve todas as categorias, como cada categoria tem a sua própria rede social, porque é um público diferente, né, que a gente atinge. Por exemplo, pintura imobiliária são os pintores, as pintoras, e aí quando a gente fala de higiene oral, tem as mães, os pais, as crianças, então são públicos bem diferentes. E a gente está o tempo todo antenado, 24 horas, fazendo aí a gestão das nossas redes sociais, justamente por esse cuidado, né? Então, do que é falar, do que é tendência, e a gente vai acompanhar, vai mostrar, e de como a gente está sendo percebido, né? Então, determinada ação, como que ela foi percebida, se ela foi positiva, se ela foi negativa, e dar um retorno para o consumidor. Então, essa é uma gestão que a gente faz de forma contínua. A gente tem uma equipe que faz isso, a gente tem uma agência que trabalha também em parceria, e a gente acompanha e dá sempre um retorno para o consumidor, né? O nosso ponto é a gente estar o mais próximo possível desse consumidor, dando um retorno. Então, tem um cuidado com as pessoas também que a gente se associa. A gente fala da associação com marcas, né, com personagens, mas muitas vezes a gente tem influenciadores, micro-influenciadores da nossa marca, embaixadores, no caso aí de dentistas que são, né, que trabalham com o público infantil. Então, é um cuidado dessas pessoas também, né, do que elas estão fazendo, de como elas se posicionam, né, o que elas ensinam e demonstram para as crianças, para os seus clientes, para também poder fazer a melhor associação possível, mais adequada, né? Então, isso é um cuidado também que a gente tem no dia a dia. Isso é uma curiosidade que eu tenho genuína de consumidora. Como é que é essa conversa, por exemplo, com influenciadores? Você falou da questão de ter um conteúdo, né, com criança, enfim. Como é que é esse trabalho das marcas com esses influenciadores ou embaixadores que você cita, né? Até que ponto a marca vai? Até que ponto o cara tem liberdade de criar o seu conteúdo? Vocês supervisionam isso? Como é que se divide esse trabalho? Normalmente a gente chama até de embaixadora, né? A gente tem uma embaixadora que trabalha com a gente na linha de higiene oral infantil e também tem de limpeza. E elas têm essa liberdade de conteúdo, mas é algo feito a 4 mãos, né? Então, não tem nada que saia diretamente dela que a gente não tenha visto, não tenha conversado, não tenha um alinhamento, mas parte muita coisa da iniciativa dessas pessoas, porque essa que é a vantagem, né? A gente não está se associando a alguém ou fazendo aí uma colaboração para a gente passar informação e isso ser compartilhado, né? Então, é muito do trabalho. Por exemplo, a gente tem a Nina que está com a gente, que é em limpeza há muitos anos, e ela tem lá um público que trabalha com isso, que está sempre seguindo, entendendo dicas de como arrumar a casa, de como organizar, como que faz esse produto. Então, é a experiência dela também com o nosso produto sendo passada para frente. Não adianta eu fala isso do produto, vai ser a experiência dela no dia a dia. E até porque essa autenticidade é que vale, é que vai fazer a conexão dela com o público final, né? Sim. Enfim. Acho que essa foi a grande diferença hoje da gente ter bastante influenciadores, né? O micro, nano, né? Sim. Tem aí todos, né, os tamanhos, níveis, os níveis de influenciadores. Total. Agora sim, como eu prometi, falando do mix de produtos, né? Como que foi a diversificação dos produtos na história da Condor, Fernanda? E como que vai continuar sendo daqui para frente? A história, ela começou, ela era muito fabril, né? Como eu comentei com vocês, hoje a gente é uma das grandes e maiores indústrias de escovas da América Latina. Então, começou com a questão das cerdas. Então, foi se produzindo itens que levavam cerdas dentro da sua composição.
Mas aí começaram as fortalezas dentro de cada segmento. Então, a liderança em escovas para lavar, em vendas de vassouras, em escova dental infantil. Então, isso foram abrindo leques dentro das suas categorias. E aí a gente se posiciona hoje com uma estratégia de ter uma solução completa. Então, se eu vou para a linha, por exemplo, de beleza, onde a escova de cabelo, a gente tem a liderança no canal alimentar, que são os supermercados, hoje eu não tenho só escova de cabelo. Eu tenho pente, eu tenho acessórios para banho, então a gente acaba oferecendo dentro de acessórios uma extensão completa, né? Uma solução completa. Então, a nossa diversificação foi nesse sentido, de oferecer dentro da categoria que a gente estava, aí uma extensão de linha, uma solução cada vez mais completa. E vai nessa linha, né? Então, a gente continua atuando nesses grandes segmentos. Um outro exemplo que eu posso dar dentro da grande categoria de limpeza, desde 2019 a gente fez uma aquisição de uma outra empresa de limpeza com o foco em limpeza profissional, que é a Perfect. Então, a gente também ampliou o escopo não só para limpeza doméstica, como para profissional. Então, atendendo aí uma linha institucional, estando mais presente em hotéis, em hospitais, em aeroportos. Então, essa forma de ampliação, né, que faz parte do mundo de limpeza, mas dentro de um outro segmento. Isso também aí é a diversificação que a gente teve recentemente, que continua aí em expansão. Por meio de uma aquisição, então, quer dizer, vocês juntaram expertise, né? Porque, enfim, é um horizonte novo aí, a desbravar provavelmente para vocês. Né? Existe uma conexão muito grande de itens, né? Normalmente tem vassoura nesse universo profissional, tem também, mas com algumas diferenças, às vezes um cabo mais longo, às vezes, né, umas cerdas de outra forma para determinado tipo de piso. Então existem algumas variações, mas dentro de um segmento que é o mesmo, né, que faz parte da... Sim, está no mesmo ramo, né? Interessante também isso que você falou da ampliação de portfólio para produtos que não necessariamente têm a ver com o original ali, das cerdas e tal, né, mas que estão correlacionados. Quer dizer, aquele consumidor que vai comprar a escova vai comprar outros ali que não eram especialidade de vocês, digamos assim, mas que faz todo sentido vocês também entrarem ali, né, nesses segmentos, né? A gente acaba sendo, né, uma referência em acessórios, seja de limpeza, seja de higiene oral, de pintura, de beleza. Então, hoje, por exemplo, dentro de beleza, um dos nossos principais itens é uma escova de banho. Uma escova para banho. Então, não necessariamente é uma escova de cabelo. É um item que também aí faz parte da rotina do autocuidado. Então, a gente vai nessa linha também de expansão. E como que é a questão, antes do intervalo você já falou um pouco sobre isso, mas a questão dos canais, né? Então, você falou sobre atacarejo, mas essa diversificação de canais que vocês têm, né? Foco em distribuidores, empresas terceirizadas, shoppings, né? Fala um pouco mais profundamente para a gente sobre isso, Fernanda. A gente atua com muitos distribuidores, né? Então, seja no canal alimentar, que eu comentei que são os supermercados, né? Os hipermercados, os atacarejos, seja também no segmento de material de construção. Então, hoje, na verdade, é muito ampla a nossa linha de distribuição, porque a gente está no canal alimentar, a gente está nas perfumarias, a gente está nas farmácias, a gente está na parte de materiais de construção, porque a gente tem a pintura imobiliária, a gente está em loja especializada para artesãos, porque a gente tem uma linha de pintura artística, e a gente está diretamente no institucional, como, né, nos condomínios, nos shoppings. Então, é muito ampla hoje a nossa rede de distribuição. E nosso principal meio de chegar, né, até o varejo hoje é através dos nossos distribuidores. Então, a gente tem aí uma parceria também com vários distribuidores, mas também atacadistas, e a gente atende algumas grandes redes de forma direta, sejam hipermercados, grandes redes, né, de canal alimentar, seja de home centers também, que vai para material de construção. Então, hoje eu diria aí que a gente está, acho que nos principais canais e varejos que a gente tem no Brasil. Total. Vamos falar um pouquinho de ESG, que é uma agenda forte hoje para todas as empresas, se não deveria, né? Quem não está ainda nessa onda, enfim. Mas é mais do que uma onda, na verdade, é uma necessidade, né? Para o mundo e para as empresas enquanto marca, enquanto, enfim. Até porque a onda passa.
Exato, o ESG não vai passar. ESG veio para ficar. Quais são as iniciativas que vocês têm e como vocês se posicionam sobre essas questões que estão tão aí urgentes, são tão urgentes e tão importantes até para a marca mesmo se mostrar ali para o mercado, para o consumidor final, né, que está antenada com essas questões? A Condor atua fortemente, né, na questão ambiental, social, de governança há bastante tempo. Hoje, a gente tem um comitê de sustentabilidade dentro da empresa e nesse comitê a gente tem 3 grandes frentes de trabalho, a gente chama de grupos de trabalho, que a gente tem um líder para cada uma, o ambiental, o social e da governança. Então, as nossas ações, elas têm uma agenda bem definida, a gente tem indicadores, né? A gente tem uma matriz de materialidade, a gente trabalha isso de forma constante e rotineira. Mas o que eu diria já de principais ações que a gente tem? Na questão ambiental, a gente, por exemplo, tem sistema de captação de água de chuva há muito tempo. A gente faz gerenciamento de resíduos também há bastante tempo, né? Então, o que a gente gera de resíduo, como que a gente reaproveita, isso é algo que já faz parte da nossa rotina e do nosso processo produtivo. A nossa questão de energia, então, da nossa produção, 100% da nossa energia vem de fontes renováveis. Então, a gente tem aí um cuidado e uma preocupação muito grande. Então, até isso vai para os nossos itens, né? A gente fala, vassoura é o nosso carro-chefe, e as cerdas são feitas de material reciclado, que são de garrafas PET, de 2 litros. Então, para ter uma ideia, a gente, por ano, reusa, em média, 36 milhões de garrafas PET. Aí fazendo as cerdas dos nossos itens. Então, isso já faz parte aí do nosso, né, da nossa linha de pensamento, da nossa estratégia. E na parte social, também bastante forte, né? A Condor ela é associada à Brinq, né? Então é uma empresa amiga da criança, ela é parceira da FEMAMA, então que cuida, né, faz esse apoio durante o período, né, que todo mundo fala do câncer de mama, que é outubro, né, de conscientização, dessa preocupação, de prevenção. Então, a gente tem edição limitada de produto durante esse mês, né, tem uma parceria forte. A gente tem um grupo de voluntariados também que fazem ações durante todo o ano, atuam fortemente, principalmente ali no entorno e região de São Bento do Sul, onde fica a nossa empresa. Então, são ações contínuas, né, em diversos setores, no caso de social, seja do esporte, cultural, né, educação. Então, isso também a gente tem aí uma rotina e uma frequência de ações que a gente faz ao longo do ano. E governança, embora a Condor tenha aí é uma empresa familiar, ela tem um conselho, e esse conselho é composto por executivos já há bastante tempo, né? Então, é uma empresa aí que tem uma governança muito bem estabelecida, que é até referência na própria região sul. Então, acho que essa é uma agenda que a gente tem, né? Nosso diretor-presidente lidera, e que ela é muito bem estruturada e em cada frente, né, que a gente atua. Muito bom. Temas importantíssimos, né? E só para finalizar aqui da minha parte, a questão de ser empresa familiar, hoje o que de família, da família original, está atuando ainda na Condor, em termos de administração e tal? Você falou que tem executivos vindos de fora, né, até no conselho e tudo mais, mas ainda é eminentemente uma empresa familiar, assim, na maioria? Não? A família, eles são os acionistas hoje, né? Então, a operação da empresa, ela é feita por... existe esse conselho administrativo e aí os diretores que são ligados ao nosso presidente, e também tem esse contato com o conselho. Então, hoje a família não está na operação. Mas o que eu acredito que venha forte é toda essa cultura, né? Uma empresa de 95 anos traz essa cultura de imigrantes que são alemães, né? Dessa cultura de ser organizado, de ser muito correto, né? Por isso que acredito que a gente tem essas grandes parcerias até com outras empresas e outras marcas, porque é uma empresa muito correta, né? Comprometida, tem um processo de qualidade muito bem estabelecido. E aí essa cultura veio ao longo dos anos, né? E isso tem é perene, seguido. né? Exatamente. Total. Eu tenho a minha última pergunta também. E eu quero ver se a Fernanda vai responder ou se ela vai tergiversar. É um termo que a gente aprende quando fica ouvindo muito... Cobrindo política, né? Exatamente. Que é o seguinte, a gente falou de licenciamento,
A gente falou em 2024, são 95 anos, que é o que eu chamo de uma data quase cheia, né? Que é tipo, a gente fala 30, 50, 95 é uma baita marca, né? E a gente falou de licenciamento. Nesse ano de aniversário de 95 anos da Condor, vem algum licenciamento especial, diferente? Tem algum spoiler que você possa dar pra gente, Fernanda? Tem spoiler, tem. Bom, 95 anos é uma data muito importante, né? Então, acho que tem algo aí para 95 anos que é diferente e tem novos licenciamentos. A gente vai ter novos licenciamentos em categorias hoje que a gente também não está presente e tem muitas renovações aonde a gente já atua, mas aí eu não posso mais falar nada. Aí é esperar para ver. Nossos filhos vão continuar usando provavelmente os produtos, porque vão ter renovações. Sem dúvida, renovações, sem dúvida. Talvez a gente, né? De repente vem coisa nova, né? Porque é público, como é que fala? A juventude, né? Ah, é verdade, também juventude. tem isso, é verdade. Somos jovens, né? Certo? Você que está dizendo, concordo. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem um quadro final que é chamado de check-out, que a gente pede para o convidado olhar para o que eu chamo de câmera da verdade e dar um recado final para a nossa audiência. Por favor, Fernanda. Bom, acho que a gente falou de vários temas, eu queria explorar mais o licenciamento, que licenciamento, quando a gente vê os números de licenciamento, né, de marcas e produtos, o Brasil é um dos principais mercados de licenciamento do mundo e na América Latina é o principal país em vendas, é o maior país em vendas. E acho que aqui a gente explorou bastante a questão de quanto isso é bom para a associação da Condor com marcas bem estabelecidas, e eu acho que isso reverbera nos clientes e no varejo, né? Então, quando a gente tem uma parceria importante com um personagem, uma marca que ela é relevante, tem uma conexão emocional, os consumidores vão buscar esses produtos nos pontos de venda, né? Então, gera aí um círculo virtuoso, tanto para a indústria quanto para a marca, quanto até para o varejo, que aí são os nossos distribuidores, os pontos de vendas, as lojas, né? Então, aí é deixar esse recado que é super importante ter essa visibilidade no ponto de venda, essa parceria com o varejo, ela é muito bacana, porque gera rentabilidade para todo mundo e geram melhores negócios, né? Então, acho que aí é um enorme mercado a ser explorado ainda, a continuar em desenvolvimento. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje. Yeah. Fernanda Giannichian, diretora de marketing da Condor, muito, muito obrigado por bater esse papo aqui, por participar do Bora Varejar. Foi um imenso prazer. Eu que agradeço. A Iana Freitas, editora-chefe aqui da Mercado Consumo, obrigado por dividir mais uma vez a bancada aqui comigo nesse bate-papo com a Fernanda. Obrigada eu e obrigada, Fernanda, também pela presença. Um prazer te conhecer e conhecer um pouco mais essa história da empresa, de uma empresa que é tão tradicional e já está na nossa vida há tanto tempo, né? Para você que nos acompanhou até agora, pelas plataformas de podcast, curta, né? Se inscreva, sininho, faça tudo o que você sabe que tem que fazer, que está nos vendo pelo YouTube também. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei e acompanhe o Mercado de Consumo no portal, nas redes sociais. Tudo sobre consumo, varejo e o mercado. Certo, Ayana? É isso aí. Não deixe de nos acompanhar diariamente a todo momento no nosso portal e nas redes sociais, como disse o Gustavo, além aqui do Bora Varejar semanalmente. Estamos em todos os lugares onde todo mundo estiver, certo? Exatamente. Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Bora varejar, pessoal!